Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando sobre conjuntos. Se você não assistiu as duas aulas anteriores, eu vou pedir para você dar um pause nesse vídeo, voltar um pouquinho e assistir a aula cujo nome é Conjuntos e a próxima aula que o nome é Operações com Conjuntos, tá bom? É fundamental que vocês tenham assistido essas duas aulas para conseguir entender a aula de hoje. Hoje nós vamos fazer exercícios envolvendo esses dois temas, tá bom? Então, vamos lá. Exercício número 1. Escreva os conjuntos indicados a seguir, nomeando seus elementos. Então, aqui eu tenho a letra A, é o conjunto A. Ele é formado... Os elementos desse conjunto pertencem ao conjunto dos números naturais, com exceção do zero. Esse asterisco indica que o zero não está incluído. Então, eu tenho elementos que são números inteiros positivos. O meu conjunto universo, o meu espaço amostral, é formado por todos os números inteiros positivos, que é o conjunto N, tá bom? Então, eu sei que ele tem que ser um número inteiro positivo. Mas o meu elemento, aqui indica que o meu elemento é um número menor do que 5. Tá vendo? Então, eu sei que x pertence ao conjunto dos números naturais e x é menor do que 5. Quem são os elementos desse conjunto? Os números 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, tudo bem? Então, vamos agora para a letra B. Letra B. X pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, x é um número inteiro e positivo. E ele é maior do que 4 e menor do que 7. Então, eu vou ver quais são os números inteiros positivos que são maiores do que 4 e menores do que 7, tá? Então, vamos lá. Coloco aqui chaves, aí coloco maior do que 4. Aqui, ó, é maior, não é maior ou igual, é só maior. Então, o 4 não entra, tá? Então, aqui vai ser 5, 6, aqui ele tem que ser menor do que 7. Então, o 7 não entra. Então, o conjunto B é formado apenas pelos elementos 5 e 6, tá bom? Vamos lá no conjunto C. C é igual a x pertence a N, ou seja, novamente o espaço amostral, o conjunto universo, é o conjunto formado por todos os números naturais, que são números maiores do que zero e inteiros, tá bom? São positivos e inteiros. Como tem um asterisco, o zero não está incluso. E x respeita essa relação aqui, 2x igual a 2. Bom, antes de eu saber quem é o meu conjunto, eu vou ter que fazer as contas. 2x igual a... Desculpa, 2x igual a 8, não 2. Aí, esse 2 eu passo para cá dividindo, x igual a 8 sobre 2, x igual a 4. Então, esse é o meu único elemento, tá? Então, o conjunto C é o conjunto formado pelo elemento 4. É um conjunto unitário, tá bom? Quando só tem um único elemento, a gente diz que o conjunto é unitário. Vamos para a letra D. D, x pertence a N, ou seja, x é um número natural. Como tem esse asterisco, ele é diferente de zero. X ao quadrado é igual a 1. Bom, a gente vai ter que pensar em um número que elevado ao quadrado seja igual a 1. Bom, eu sei que os dois números, menos 1 e 1 ao quadrado, ó, menos 1 ao quadrado é igual a 1. E 1 ao quadrado é igual a 1. São os únicos dois números cuja resposta dá 1. Então, seriam os possíveis valores para x, menos 1 ou 1. O problema eu tenho aqui um número negativo. E o meu espaço amostral, o meu conjunto universo, ele é um número natural. Ele só tem números naturais. E o número negativo não é natural. Então, o único número possível aqui é 1, tá bom? Então, o meu conjunto D, ele é formado pelo elemento 1. É, novamente, mais um conjunto unitário, tá bom, gente? Vamos lá. Letra E. X pertence a N, diferente de zero. X ao quadrado é menor do que zero. Bom, x ao quadrado é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar alguma resposta. Como pode um número ao quadrado dar um número menor do que zero? A gente já estudou anteriormente que os números ao quadrado sempre são maiores do que zero, tá bom? Então, esse caso aqui, ó, eu tenho que esse conjunto aqui, esse é o conjunto E, ele é igual ao conjunto vazio, tá? Não tem nenhum número
que seja menor do que 0 e que me dê como resposta um número ao quadrado. Não tem como um número ao quadrado me dar como resposta, desculpa, falei ao contrário. Não tem como um número ser elevado ao quadrado e me dar como resposta um número negativo. E ainda que fosse possível, ele não faz parte os números negativos não fazem parte do nosso espaço amostral, tá bom? Então, terminamos aqui a questão número 1, tá? Vamos continuar aqui fazendo o número 2. Sendo A igual a x pertence a n, aqui também tem um asterisco, x maior do que 5 e x menor do que 8, B igual a 0, 2, 4, 6 e 8, e C igual a x pertence a n, esqueci as chaves aqui, x menor do que 10, verifique, aí tá pedindo para você marcar verdadeiro ou falso nessas questões aqui embaixo. Aí tem algumas relações de estar contido. Só que antes de eu conseguir visualizar isso aqui, eu vou discriminar os elementos de todos esses conjuntos, tá? Para ficar mais fácil. Vou lá. A igual x pertence a n, x maior do que 5 e menor do que 8. Bom, x pertence ao conjunto dos números naturais, quer dizer que ele é um número inteiro positivo maior do que 0. Então, eu tenho que botar 6 e 7, porque ele é maior do que 5 e menor do que 8. Então, aqui A é 6 e 7. Aí, B, vou botar aqui, apesar de já estar discriminado, só para visualizar tudo junto. 0, 2, 4, 6 e 8. E C é o elemento x pertence ao conjunto dos números naturais e é menor do que 10. Então, C é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos lá. Agora vamos às afirmações aqui. A está contido em B? Vamos ver se todo elemento de A é elemento de B. Não, ó. 6 está no B, mas 7 não está. Então, aqui é falso. Letra B. B está contido em A? Óbvio que não, né? B é bem maior do que A, não tem como ele estar contido em A. Então, é F. C está contido em B? Vamos ver quem é C. 1, 2, 3, impossível. Esse conjunto grandão está contido dentro de um conjunto menor. Não tem como. Então, é falso. B está contido em C? Será que todo elemento de B também é elemento de C? Vamos ver. 0, 2, não, porque o C não tem o 0. Tem até os outros todos, mas não tem o 0, então, falso também. A está contido em C? Vamos ver. A é formado pelos elementos 6 e 7. E C tem dentro dele 6 e 7. Então, sim. A única verdadeira é a letra E, tá bom? Número 3. Classifique cada um dos conjuntos como unitário ou vazio. Letra A. X. X é um conjunto, é um número real, ou seja, o espaço amostral é o conjunto dos números reais, e x ao quadrado mais 2x mais 5 é igual a 0. Bom, para a gente conseguir saber se isso aqui vale, se existe algum número que satisfaça a essa relação aqui dando 0 como resposta, a gente vai ter que resolver essa equação, tá, gente? Então, vamos lá. X ao quadrado mais 2x mais 5 é igual a 0. Bom, para eu já eliminar de cara alguns critérios, eu já posso fazer direto o delta, porque lembra que existe uma propriedade que diz que se delta for um número negativo, então essa resposta não tem solução no conjunto dos números reais, então eu vou fazer direto o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual aqui, ó, B é 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Delta é igual a 4 menos 4 vezes 5, 20. Então, aqui, ó, delta é igual a menos 16. Se delta é igual a menos 16, quer dizer que não existe nenhum número real que satisfaça essa equação aqui dando 0 como resposta, tá bom? A gente não vai achar, então a gente vai responder, a resposta dessa pergunta vai ser A é igual a conjunto vazio, tá bom?
A resposta da número 3 é conjunto vazio, da letra A. Vamos lá, letra B. X é um número real, primo e par. Vamos lembrar o que é um número primo primeiro. Os números primos, por definição, são aqueles números que só podem ser divididos por ele mesmo ou por 1. Então, por exemplo, 2 é um número primo, porque só é possível dividir 2 por 2 e por 1. 7 é um número primo, porque 7 só dá para dividir por 7 mesmo ou por 1. Se você tentar dividir 7 por qualquer outro número, você não vai achar um número inteiro como resposta. Agora, 2 é par e primo. 4 já não é mais primo, porque 4 é divisível por ele mesmo, que é o 4, e por 2. E qualquer outro número par, por definição, é divisível por 2. Então, o único primo par é o número 2. Então, esse conjunto aqui, conjunto B, ele é formado pelo número 2. É um conjunto unitário, que só tem um elemento. Tá bom? Vamos para a letra C. X é um polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é menor do que 180. Vamos lembrar o que é um polígono? Um polígono é uma forma geométrica formada apenas por retas, tá bom? Alguns exemplos de polígonos aqui. Triângulo, quadrado ou quadrilátero, qualquer quadrilátero, vou desenhar um trapézio. Ou seja, qualquer forma geométrica que é formada apenas por figuras, por lados laterais retas e é fechado, é chamado de polígono. Agora, o menor polígono que tem, o polígono que tem menos números de lados é o triângulo. Porque se você só tiver 2 lados, você não fecha um polígono. Então, a menor quantidade possível de número de lados está justamente no triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, não tem nenhum polígono cuja soma dos ângulos internos seja menor do que 180 graus. Então, C é um conjunto vazio, tá bom, gente? Beleza, vamos agora para o exercício número 4, tá bom? Exercício número 4, sejam A igual a x mais 1 e 2 e B igual a 3, 2. Calcule o valor de x de modo que os conjuntos A e B sejam iguais. Vamos lembrar o que é um conjunto igual? Um conjunto só é chamado de igual quando todos os seus elementos são iguais. Então, se todos os elementos de A são iguais a todos os elementos de B, então esses dois conjuntos são iguais. Bom, o segundo elemento é igual, 2 é igual a 2. Agora, para esse conjunto ser igual, o primeiro elemento tem que ser igual ao primeiro elemento aqui de B. O primeiro elemento de A tem que ser o mesmo do primeiro elemento de B. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. X mais 1 precisa ser igual a 3. X é igual a 3 menos 1. X é igual a 2. Então, olha só, quando x for igual a 2, esses dois conjuntos são ditos iguais, tá bom? Que aí eu vou ter aqui, ó, A é igual 2 mais 1 e 2, e B é igual 3 e 2. Aí vai dar certinho, ó, 2 mais 1 dá 3. Aí esses dois conjuntos são iguais, tá bom, gente? Número 5. Sendo A igual a 0, 1, 2, 3 e 4, escreva todos os subconjuntos de A que tem 2 elementos. Ora, subconjunto é um conjunto cujo todos os elementos estão dentro do outro conjunto original, tá bom? Então, aqui, ó, ele está pedindo para que eu escreva todos os que têm 2 elementos. Então, vamos lá. 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Agora vamos misturar. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Agora, 0, 2. São muitos. 0, 3. 0, 4.
Aí depois, 1, 2 eu já tenho. 1, 0 eu já tenho, porque 0, 1 e 1, 0 é a mesma coisa. Agora eu vou fazer 1, 3. 1, 4. Beleza. Agora eu vou botar, eu já tenho 2, 3, agora eu vou botar 2, 4. 2, 4. Veja bem, daqui para cá eu já tenho, ó, 2, 1 é o mesmo que 1, 2, que tá aqui. 2, 0 é o mesmo que 0, 2, que tá aqui, tá bom? Então, beleza. Agora, 3, 4, eu já tenho. Acabei. Deixa eu ver se eu acabei mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, certinho. Número 6. Determine o conjunto A com 3 elementos, tal que A está contido em B. Eu não sei quem é o A, eu sei que A tem 3 elementos, então A é o que eu estou procurando. Só que ele está aqui dentro de B e C está dentro de A. Bom, se todos os elementos de C estão em A e todos os elementos de A estão em B, então eu tenho duas opções de A. Ó, A tem que ter o elemento 1 e 3, então ele pode ser 1, 2, 3, porque aí A está contido em B e C está contido em A. Ou 1, 3, 4. Um desses dois, tá, gente? Tá bom? Essas são as duas opções. Então, pessoal, nós terminamos aqui essa primeira lista de exercícios envolvendo conjuntos. É uma lista de exercícios bem simples, para a gente aplicar mesmo os nossos conhecimentos. Me acompanhe nas próximas aulas, porque na próxima aula eu vou resolver mais uma lista de exercícios, dessa vez envolvendo operações com conjuntos, tá bom? Tchau, tchau. Bom dia para todo mundo.